Sabe quando você começa lendo uma coisa e quando vê já está em outra? Pois é, eu estava lendo a Bíblia e fui para um comentário, depois para um livro de teologia e de repente eu me peguei pensando: cara, quem foi que ensinou a gente a ler a Bíblia assim? Porque hoje é normal a gente ouvir frases como: a Bíblia é uma única história, tudo aponta para Cristo, mas isso nem sempre foi tão óbvio assim. Alguém precisou descobrir isso, e alguém precisou organizar isso. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque em cerca de alguns minutos eu quero te levar em uma viagem histórica, desde a igreja primitiva, passando pela Reforma, até chegar nos teólogos modernos, sem complicar muito. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Bruno, sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que parece complicado, mas eu prometo deixar bem simples. É a história da teologia bíblica. Nos primeiros séculos do cristianismo, os cristãos já liam a Bíblia como uma história unificada. Irineu, por exemplo, combatia heresias mostrando que o Antigo e o Novo Testamento formavam um só enredo. Agostinho dizia que o Novo está oculto no Antigo e o Antigo é revelado no Novo, falando sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Olha que frase maravilhosa. Mas nessa época, irmãos, não existia essa coisa chamada teologia bíblica. Era mais uma leitura espiritual e pastoral. Muito boa, mas ainda sem método histórico. Já na Idade Média, a coisa muda um pouco. A Bíblia passa a ser lida muito de forma alegórica. Tudo acaba virando um símbolo. Às vezes, o texto quase desaparece na interpretação. Aí vem a Reforma Protestante, Lutero, Calvino, e eles falam: não, peraí, vamos voltar ao texto, vamos voltar ao contexto e vamos ler livro por livro. Calvino comenta praticamente a Bíblia inteira, sempre perguntando: o que o autor quis dizer nessa passagem? Sem perceber, eles estavam fazendo teologia bíblica. Em 1787, um homem chamado Johann Gebler faz um discurso famoso. Ele separa teologia bíblica de teologia sistemática, que é assunto para outro vídeo. Ou seja, uma coisa é o que a Bíblia diz historicamente, outra é como a Bíblia organiza isso em doutrina. E aqui nasce oficialmente essa disciplina que estamos vendo nesse vídeo. O problema é que nessa época o iluminismo ele estava muito forte, que queria dizer a razão acima de tudo. Então muitos estudiosos começaram a tratar a Bíblia como um livro comum. Milagres eram altamente questionados, profecias eram negadas e Cristo era reduzido a um professor moral, uma pessoa comum. Ou seja, nasce uma teologia bíblica, só que uma teologia bíblica sem fé, só acadêmica. No século XX surge Gerhardus Voss. Esse homem acaba mudando tudo, porque ele diz: teologia bíblica é estudar a revelação progressiva de Deus na história. Progressiva, ou seja, Deus não revelou tudo de uma vez, foi aos poucos. Promessa em Gênesis, aliança com Abraão, lei com Moisés, reino com Davi, profetas, até chegar em Cristo. Depois de Voss, vem outros nomes que são muito conhecidos, dentre eles o Dr. D.A. Carson, que reforçam que a Bíblia é um grande drama da redenção, é uma história completa. A Bíblia não é uma coletânea de versículos, é uma história, com começo, meio e fim. Criação, queda, redenção e consumação. Cada personagem, cada evento,
cada lei aponta para algo maior, que nesse caso é Cristo. Porque isso muda como você pode ler a Bíblia. Pelo menos na teoria, você para de procurar só lição moral e começa a enxergar um plano, o plano de Deus. Você percebe que não é o herói da história, mas que Cristo é o herói da história e você é convidado a participar. Então, quando alguém fala a Bíblia é uma só história, isso tem séculos de construção, perseguições, reformas, debates, homens fiéis. E deixa eu te mostrar um exemplo prático disso. Por exemplo, quando você lê sobre o Cordeiro em Êxodo, aquele Cordeiro da Páscoa, aquilo não termina ali. Séculos depois, João Batista olha para Jesus e diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Tá vendo? A teologia bíblica conecta esses pontos. Ou então o templo. Primeiro é uma tenda no deserto, depois vira um prédio em Jerusalém, e mais tarde Jesus diz: "Destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei", falando do próprio corpo. E no final da Bíblia, em Apocalipse, não tem mais templo, porque Deus habita diretamente com o seu povo. Isso é teologia bíblica. Outro exemplo rápido é que Adão falha como cabeça da humanidade. Aí Paulo chama Jesus de o último Adão. Ou seja, a história não anda em círculos, ela caminha para um clímax. Isso ajuda muita gente a não ler a Bíblia como um manual de autoajuda. Tipo, seja corajoso como Davi, vença seus gigantes. Não. A pergunta principal é: como Davi aponta para Cristo? Como esse texto se encaixa na redenção? E aqui entra uma coisa muito importante. A teologia bíblica não substitui a teologia sistemática. Elas caminham juntas. A teologia bíblica mostra a história. A sistemática organiza as doutrinas. Uma é o filme, a outra é o resumo. Se você fica só na sistemática, você perde o enredo. Se você fica só na bíblica, você perde a clareza doutrinária. As duas precisam andar de mãos dadas. E eu acho isso lindo, porque mostra que Deus não revelou tudo de uma vez. Ele caminhou com a humanidade. Ele educou o seu povo. Ele foi paciente. A Bíblia é um processo. Deus falando, o homem respondendo, Deus corrigindo, Deus prometendo, até chegar em Cristo. Então, quando você abre sua Bíblia hoje, você não está só lendo um texto, você está entrando numa história que começou milhares de anos atrás e que ainda não terminou. Muita coisa aconteceu para que essa ideia se tornasse tão fácil e tão comum nos dias de hoje. E eu queria saber de você, você já tinha ouvido falar disso? Você já lia a Bíblia dessa maneira? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like, compartilha com alguém e lembre que a Bíblia não é apenas um livro, é a história que Deus está escrevendo desde o Éden. Então, se você chegou até aqui, não se esqueça de considerar se tornar um membro do canal Teologia para nos ajudar a continuar com esse trabalho. E até o próximo vídeo.